Ela acordou às 3h17 da manhã, com alguém batendo na janela. O problema: ela morava no segundo andar. Em 1998, um caso foi arquivado pela polícia de Minas Gerais, sem nenhuma conclusão. A vítima, uma jovem chamada Alisa, relatava o mesmo visitante misterioso todas as madrugadas, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. O relatório policial descrevia os eventos como delírios ou alucinações causadas por estresse, mas as evidências encontradas no local contavam uma história diferente. Uma história que começava com um simples som e terminava no mais absoluto silêncio. Naquela noite, como em todas as outras, o medo era uma presença física no quarto. Alisa estava paralisada na cama, ouvindo os sons familiares do seu apartamento. Cada rangido do assoalho, cada zumbido distante da cidade. Mas então, um som novo se juntou à sinfonia noturna. Arranhões, leves, mas persistentes, vindos da direção do corredor. Ela prendeu a respiração, tentando convencer a si mesma de que era apenas o vento ou um galho de árvore. Mas não havia árvores perto daquela parede. Com um coração batendo descontrolado, ela reuniu toda a coragem que tinha e saiu da cama. Seus pés mal tocavam o chão frio, enquanto ela se movia em direção à porta do quarto. O corredor à frente mergulhado numa escuridão quase total. A única luz vinha da lua, filtrando-se palidamente pela janela da sala. Ela caminhou, passo a passo, a mão tremendo, enquanto alcançava a maçaneta. O metal estava gelado. Ela girou, lentamente, e ao olhar para a janela do outro lado da sala, seu sangue congelou. Uma silhueta escura estava lá, alta, magra, imóvel. Apenas uma forma humana recortada contra a luz da lua. E então, o som que a assombrava todas as noites. 2 batidas leves no vidro. Toque! Toque! Ela não conseguia gritar. Seu corpo simplesmente não respondia. A figura ficou ali por 1 minuto que pareceu uma eternidade. E depois, simplesmente desapareceu na noite. O terror se tornou rotina. Todas as noites, o mesmo ritual macabro. O relógio digital ao lado da cama dela se tornara um arauto do pavor. Las 2:50 en las 3:05 en las 3:15 ela ficava acordada, esperando. E então, pontualmente, às 3h17 da manhã, acontecia toc, toc, 2 batidas. Nem mais, nem menos. A silhueta aparecia, uma mancha escura e alta contra o vidro, sempre olhando para dentro. Para ela, às vezes, ela se escondia debaixo dos cobertores, o coração martelando contra as costelas. Em outras noites, ela ficava sentada na cama, o rosto iluminado apenas pela tela do celular, observando o observador, numa guerra silenciosa de nervos que ela sabia que estava perdendo. A polícia não acreditava nela. Seus amigos achavam que ela estava exausta, desesperada por provas, por algo que mostrasse que não estava ficando louca. Alisa comprou uma pequena câmera de segurança e a posicionou discretamente na estante da sala, apontada diretamente para a janela. Ela queria capturar o impossível. E conseguiu. Naquela noite, ela assistiu à gravação. A imagem, com a qualidade granulada típica dessas câmeras, mostrava a sala vazia. O relógio no canto da tela marcou 3h17. E então, aconteceu. Não houve movimento. Não houve ninguém escalando. Em um único quadro, a figura simplesmente apareceu. Uma distorção na imagem, uma falha digital, e a silhueta estava lá, perfeitamente imóvel. A estática tomou conta da gravação por 1 segundo. E quando a imagem voltou, a câmera congelou por um instante no que parecia ser um rosto. Sem traços, sem olhos, apenas uma superfície pálida e lisa. O som da gravação era ainda mais perturbador. Um ruído de interferência, um glitch eletrônico que se intensificava até a figura desaparecer tão subitamente quanto surgiu. A filmagem capturou o impossível. Não era um homem, era uma aparição. O vizinho do andar de baixo, um senhor que morava no prédio há décadas, foi a única pessoa que pareceu levar os medos de Alisa a sério. Quando ela lhe mostrou a gravação, ele não pareceu surpreso, apenas triste.
sentados na varanda dele. Sob a luz fraca de uma lâmpada, ele falou em voz baixa, olhando para a escuridão do pátio. Ele contou que, anos atrás, outra inquilina do mesmo apartamento de Alisa relatou coisas parecidas. Falou de uma sombra que se agarrava à parede do prédio. Ele é alto demais para ser uma pessoa, disse o velho, com a voz rouca. Magro demais, e se pendura na parede como uma aranha. Eu o vi uma vez. Há muito tempo, apenas uma sombra se movendo onde não deveria haver sombra nenhuma. Depois daquela noite, a moça que morava lá simplesmente foi embora sem avisar. Ele fez uma pausa, e um arrepio percorreu a espinha de Alisa. Ela deixou tudo para trás. Aquela foi a última noite. O medo havia se transformado em uma resignação aterrorizante. Ela sabia que ele viria. A cortina da janela da sala balançava suavemente, mesmo sem vento. Ela caminhou até lá, sentindo cada passo pesar uma tonelada. A respiração presa na garganta. Ela não precisava olhar o relógio. Sabia que horas eram. Dessa vez, o som não foi leve. Foram batidas fortes, urgentes, que ecoaram pelo apartamento silencioso. Toque, toque. E então, um som novo. O som de respiração abafada, do outro lado do vidro. Com a mão trêmula, ela estendeu o braço e puxou a cortina. E ele estava ali. O rosto liso e pálido, sem olhos, sem boca, estava encostado no vidro, a menos de um palmo do dela. O vácuo onde deveriam estar os olhos parecia sugá-la para dentro. O silêncio foi quebrado por uma voz. Uma voz que não deveria existir. Grave e distorcida, como o som de pedras se arrastando no fundo de um poço. A voz saiu daquela face inexpressiva e pareceu vibrar através do vidro, direto para a alma dela. Eu te achei. Os investigadores encontraram o apartamento dias depois. A janela da sala estava quebrada, estilhaçada de dentro para fora. O quarto, vazio. A cama, desfeita. E na parede, perto do teto, marcas de arranhões profundas, altas demais para qualquer pessoa alcançar. Alisa nunca mais foi vista. Seu arquivo foi adicionado à pilha de casos arquivados. Mais uma história sem explicação. As autoridades nunca encontraram uma resposta, mas os vizinhos sussurravam sobre a sombra que assombrava o prédio. Alguns dizem que ele ainda volta. Então, se tarde da noite você ouvir batidas na sua janela, não chegue perto. Não olhe, porque talvez, só talvez, ele também tenha achado você.